Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui sobre o tema da Lei Geral de Proteção de Dados e falar um pouco do que acontece, o que ocorre após o tratamento dos dados. Bom, após o tratamento dos dados, deverá ser necessário dar uma destinação a esses dados, seja eliminação ou arquivamento, devendo ter cautela para que terceiros não tenham acesso a esses dados. Então a gente pode ver aqui que após o tratamento de dados, o controlador vai ter que dar um destino a esses dados. Essa destinação ela pode estar contida lá no início, na política de privacidade e no consentimento, mas ele, de qualquer forma, vai ter que notificar o titular de qual destinação foi tomada. E quais as diferenças entre anonimização, bloqueio e eliminação de dados? Bom, a anonimização foi citada num vídeo anterior, aonde é a utilização de meios técnicos para tirar a possibilidade de identificar o titular de dados, ou seja, se tornar um titular anônimo. É muito utilizado para aquelas situações onde há pesquisas, onde é realizado pesquisas, onde os dados serão coletados e anonimizados para que aquele que participou da pesquisa não seja identificado. É o que ocorre em pesquisas eleitorais. Também na área da saúde, para publicação de estatística da saúde, em relação a doenças, a pandemias. Então, os titulares daqueles dados coletados na área da saúde são anonimizados para que seja publicado um relatório ou um quadro demonstrativo da situação ali, de um gráfico, basicamente determinando a situação de saúde. Bom, o bloqueio é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou banco de dados, ou seja, feito o bloqueio, esse dado é guardado, ele é suspenso o tratamento. A eliminação é a exclusão do dado ou conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. É bom citar aqui que no caso do titular solicitar o bloqueio e houver a eliminação dos dados, haverá uma violação dos direitos referentes aos dados. A gente deve citar também que há a possibilidade da portabilidade dos dados, caso seja requerida pelo titular. Essa portabilidade é a transferência dos dados pessoais de um controlador para outro, desde que requerida pelo titular dos dados. E quais as exceções ao tratamento, no caso, quais as exceções da aplicabilidade da LGPD? Bom, o artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados expõe as exceções de sua aplicabilidade nas seguintes hipóteses: realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais. Bom, nesse caso, o artigo determina que não será aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados. E quais as atitudes que o titular de dados poderá tomar? O titular de dados, sejam os dados sensíveis, dados pessoais, poderão solicitar acesso aos dados àqueles que estão em sua posse, no caso o controlador. Assim como também vão poder solicitar que ele se identifique e que tenha acesso a eles para o contato com o controlador. Então é muito importante citar que a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como se assemelha ao habeas data, que é um remédio constitucional que prevê ali a alteração, exclusão de dados em banco de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é bem mais complexa e ela traz para o titular uma maior autoridade sobre os seus dados, como ter aquele acesso facilitado, ele não precisar de todo um procedimento para acessar os seus dados e também poder solicitar modificações naqueles dados, seja exclusão, bloqueio, dentre outros. A gente já citou aqui também o data mapping, que é o mapeamento dos dados contidos nos bancos de dados do controlador, que também é uma parte muito relevante para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Também citamos a política de privacidade, que é aquela que serve para dar transparência aos titulares de dados.
determinando quais dados serão coletados, se são dados pessoais, dados sensíveis, o que será realizado com os dados coletados, a finalidade destinada com aqueles dados coletados, a finalidade, se ele compartilha os dados coletados e o fim que os dados coletados tomarão. Por isso que é muito comum você ter o consentimento junto com a política de privacidade. Porque também no consentimento é necessário que contenham todas as informações de forma específica, para que o titular tenha conhecimento de para onde irão aqueles dados após o seu tratamento. E qual a abrangência da Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados abrange todos aqueles que coletam ou detêm dados pessoais ou sensíveis em seu banco de dados. Dessa forma, a gente pode dizer que basicamente todas as empresas que fazem coleta de dados, até mesmo escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, consultórios médicos e odontológicos, estão abrangidos pela LGPD e têm que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E quem irá fiscalizar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? Sua aplicação será fiscalizada pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão criado exclusivamente para fiscalizar a aplicação da LGPD. A fiscalização também poderá ser delegada ao Ministério Público, ao PROCON para fiscalizar as relações de consumo e aos órgãos de classe, OAB, CRM, CRC, para que fiscalizem, por exemplo, advogados, médicos e contadores, se estão aplicando a Lei Geral de Proteção de Dados. E como será a fiscalização da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? Basicamente, o que pode ser solicitado no momento da fiscalização é a apresentação de relatórios, contendo a descrição do tratamento de dados, segundo a LGPD, contendo os tipos de dados e os riscos que eles representam. Então, no momento da fiscalização, pode ser solicitado o consentimento, verificar se o data mapping está sendo realizado, se os riscos presentes naqueles dados coletados no seu tratamento para avaliar e ver se há um risco real. E por último, quais as penalidades aplicadas à LGPD? Há uma série de penalidades, desde advertência, suspensão da coleta de dados, que é extremamente prejudicial ao controlador que sua atividade depende da coleta de dados, por prazos até que se adeque às normas da LGPD, e multas que variam de 2% do faturamento anual até 50 milhões de reais. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!